Vamos agora então falar sobre estuários, que são ambientes intermediários, né? Eles fazem a ligação entre o ambiente salino, que são os oceanos, e os ambientes de água doce, que são os rios. Tá? Por conta disso, se tornam extremamente importantes e diferenciados tanto do ambiente marinho quanto do ambiente. Por definição, eles são sistemas costeiros, obviamente, já que é onde o rio se encontra com o mar, então tem que estar na costeira. São semi-enclausurados porque não ficam em mar aberto, ficam no continente, tá? Porém, tem uma conexão livre, por isso que são semi-enclausurados, tem uma conexão livre com o oceano aberto. Sempre tem uma saída, que é justamente onde a água do mar se encontra com o rio e é diluída pela água doce que vem da bacia de drenagem onde aquele rio se encontra. São importantes, né, regiões que se colocam entre os ambientes continentais e marinhos. Coloquei aqui 3 exemplos. A Laguna dos Patos, né, apesar de estar aqui lagoa, ela é muito conhecida como lagoa, mas na realidade é uma laguna. Foi um erro de definição inicial e depois que o nome pegou é difícil mudar. Então a Laguna dos Patos, que é esse corpo hídrico aqui, ó, você veja que aqui tem uma bacia de drenagem que alimenta com água doce esse estuário e aqui tem a sua conexão com o mar aberto. Então ele está aqui, ó, semi-enclausurado porque ele não está livre aqui no mar, mas tanto tem características salinas quanto doces. O outro exemplo é o delta do Parnaíba, é um delta porque ele tem essas duas aberturas, ó, essa e essa, então ele forma uma espécie de delta. A gente tem aqui a bacia de drenagem, o estuário semi-enclausurado aqui, mas ó, ligado, o mar aberto, contribuindo, inclusive, ó, a água do rio, contribuindo aqui com o ambiente salino. Aqui nesse local do salino, a água do mar é diluída pela água doce que vem do rio. E aqui mais um que é o delta do Nilo, tá? A gente tem aqui a bacia de drenagem, né? O estuário aqui, ó, semi-enclausurado, e aqui a ligação direta com o oceano. Aqui no Brasil, algumas pessoas chamam mangue de estuário e estuário de mangue. Na realidade, o estuário é aquela região que a gente acabou de definir, onde o rio se encontra com o mar. Só que nas latitudes do Nordeste até Santa Catarina, eles têm características de manguezais. Então, um manguezal é um estuário, mas nem todo estuário é um manguezal. A Laguna dos Patos está aí para provar isso, né? É um estuário, mas não é um mangue, é uma laguna. Característica dos manguezais, tá? Eu vou falar principalmente dos manguezais porque a gente aqui tem mangues, né? Aqui no Ceará. Ele tem o solo lodoso, né? Em forma de lodo, justamente porque é uma região que tem um pouco mais de energia do que o rio e menos energia do que o mar. Então, como a maré sobe e desce pelo menos duas vezes por dia, há um temperismo maior dos grãos que compõem o solo. E eles vão ficando cada vez menores e vão se tornando, formando um solo lodoso, principalmente também pela contribuição dos altos níveis de matéria orgânica, especialmente material úmico e fúlvico, que formam um complexo argilo-orgânico que é bem lodoso. Tem uma densa vegetação, né? Tem muita árvore, apesar de ter uma densa vegetação, são só 3 espécies de plantas que são adaptadas a esse ambiente, que é ora salino, mais salino, ora menos salino, mas sempre tem uma salinidade relativamente elevada em relação aos corpos hídricos de água doce e a o que as plantas estão adaptadas. Então a gente tem uma vegetação aqui adaptada a esse tipo de ambiente. Uma parte da sua adaptação se mostra nesse tipo de raiz. Ele tem raízes aéreas que ajudam não só a respirar, mas também a excretar uma parte do sal em excesso que tem na água, pelas raízes e pelas folhas. Tem uma enorme variedade de espécies animais, tanto de micro-organismos quanto organismos macro, né, crustáceos, moluscos, peixes. Então vejam como é um ambiente riquíssimo e importantíssimo de intermédio entre a água salina e a água doce. Tem grandes qualidades para a sociedade como um todo.
Características, né? Eles são grandes exportadores de nutrientes, de matéria orgânica. Veja que o solo é escuro, né? Isso aqui é matéria orgânica que tem principalmente nos rios, tanto de forma natural quanto de forma antrópica, já que os nossos efluentes, inclusive os domésticos, são lançados nos corpos hídricos de água doce. Então ele carrega muita matéria orgânica que vem da bacia de drenagem, que vem do rio, junto com isso também nutrientes, e exportam para o mar aberto. Então são importantíssimos como fonte de alimento para o mar aberto. São locais de proteção, alimentação e reprodução de animais marinhos, principalmente, porque, como eu disse antes, ele não tem a mesma energia que tem o mar, ele é um pouco mais calmo. Então, ele serve como berçário, por exemplo, né? Boa parte dos organismos vem jogar seus ovos, né? Ou os seus pequenos filhotes vêm fazer com que eles nasçam nesse tipo de ambiente onde eles ficam mais protegidos, já que ele é semi-enclausurado. Tá? E são fundamentais para a manutenção da cadeia alimentar marinha, justamente porque exportam nutrientes e matéria orgânica que serve como base para a produtividade primária lá no mar. Então veja a importância desse tipo de ambiente. Por ignorância, né, a gente acha que é um ambiente feio ou sujo, talvez, porque o solo é escuro. Temos essa mania feia de aterrar os nossos mangues, né? Alguns shoppings da nossa cidade são em cima de mangues aterrados. E olha o quanto que a gente perdeu quando aterra um mangue. Eles são, né, os estuários e, consequentemente, os mangues também, são fisicoquimicamente, geomorficamente e biologicamente diversos. Fisicoquímico porque quando ele recebe água dos rios, e esses rios eles são influenciados, a sua água, a gente já viu, né, pelo uso e manejo do solo, pelas características geológicas da bacia de drenagem, pelas características geológicas ou pelas características da atmosfera que está em contato com aquele rio, né, dependendo do tipo de produção que tem ali, se é um ambiente tem muita agricultura, então a gente viu, né, que pode ter excesso de potássio ou de amônia na atmosfera, quando chove vai para o rio. Geomorficamente porque depende do relevo, né, de onde ele se encontra, e biologicamente de novo, né, dependendo dos animais, né, que ali conseguiram se adaptar, e aí eles também dependem do clima. Os animais que a gente tem, por exemplo, no mangue aqui do Nordeste são diferentes, né, pelo menos algumas espécies de mangues que tem, por exemplo, lá em Santa Catarina, as temperaturas são diferentes, e as adaptações também. Então ele tem uma elevada importância biológica, nós já falamos, eles são berçários e locais de reprodução de animais marinhos. Socioeconômica, porque eles têm grande produtividade primária, exportam nutrientes para o oceano, e lá dentro mesmo, dentro do próprio estuário, por conta dessa elevada produtividade primária e de biomassa, tem também muitos consumidores, muitos animais, porque lá tem muito alimento. Então grande importância socioeconômica também. Por característica de renovação das águas, eles têm, né, periodicamente, pelo menos 2 vezes por dia, quando a maré sobe, traz a água do mar, que é rica, que é oxigenada, né, que é rica em oxigênio, e joga lá. E quando a maré desce, carrega, né, o que tiver solubilizado ou suspenso de matéria orgânica e de nutrientes. Isso vai fazendo com que periodicamente as águas sejam renovadas, o que contribui para um enorme número de transformações da matéria orgânica, por precipitação, por sedimentação, por complexação, tá? A mistura, né, das águas de rio e de mar fazem com que as diferenças físicas, químicas e biológicas dessas águas ocorram. Ela nem é como a água do mar, nem é como a água do rio, são diferentes. E também por conta do tanto de íon que vem do mar, junto com oxigênio e nutrientes e matéria orgânica que vem do rio se misturam ali, é um local onde acontecem complexas reações e mudança de fase do material acumulado, né? O material que está na coluna d'água pode precipitar e ir para o solo, algo que está no solo com a oxigenação pode ser ressuspenso e ir para a coluna d'água e ser exportado para o mar. Então há muita dinâmica, é um ambiente muito dinâmico. Por conta disso, eles são considerados reatores mesmo, físicos e biológicos, né, que processam todos os materiais que são carregados da terra, né, ou seja, do continente, através das águas dos rios, para o mar. A circulação dentro de um estuário é extremamente importante, tá? Porque ela é dinâmica, ela muda
ao longo do dia, porque ora ela sofre uma influência maior da maré, tá? E ora uma influência maior do rio. Quando a maré está alta, a influência é maior da água salgada. Quando a maré está baixa, a influência é maior da água do rio. Então isso altera ou influencia em toda a sua dinâmica de circulação, tá? Um estuário típico, a gente tem que a salinidade vai aumentando, ó, da sua cabeceira para a desembocadura. Então significa, se ela vai aumentando nesse sentido, ela começa pequena aqui e é grande aqui. Pequena na cabeceira, grande na desembocadura. Significa então que a cabeceira é aquela parte do estuário mais próxima do rio. E a desembocadura é a parte do estuário mais próxima do mar. Tá? A água do mar ela é mais densa do que a água do rio, porque ela tem mais sais dissolvidos. Portanto, ela flui por baixo da água do rio. A água do rio é como se fossem duas soluções que não se misturam de imediato. É só ao longo do estuário que vai haver uma mistura, dependendo do tipo de estuário. Tá? Essa mistura vai depender, ó, do tipo de circulação, e a gente vai classificar os estuários com relação a essa circulação. Né? Vamos ver aqui 3 principais. Mas antes disso, essa circulação ela é importante para aprisionar material particulado, seja ele remineralizado, que aí no caso está biodisponibilizado, né? Aquela história que a gente viu lá na biogeoquímica dos oceanos, que quando a excreção dos consumidores ou a degradação dos produtores, aquele material que estava na forma de célula vegetal vai ser remineralizado, vai voltar para a forma inorgânica e vai ficar disponibilizado para que a produtividade primária possa utilizar nas suas reações. Então, ó, aprisiona esse material e faz com que seja um local de grande produtividade primária. Essa circulação também vai depender, obviamente, da magnitude do fluxo de água doce e também da variação das marés, além da formação geológica da área. Então, a gente pode classificar os estuários levando em conta a sua circulação em 3 tipos principais, tá? Tem mais um que é o de fiord ou cunha salina, mas nós vamos pegar os principais, tá? A gente tem o primeiro, estuário altamente estratificado. A gente já trabalhou esse termo, estratificado, lá na água dos oceanos e nas águas doces. Estratificado é quando a gente consegue diferenciar as partes da coluna d'água. Então, por exemplo, na superfície, lá nos oceanos a gente viu, no verão a gente tem água quente na superfície que não se mistura com a água do fundo, que é mais gelada. Então ali há uma quebra da termoclina, há uma estratificação, a gente vê como se fossem 2 camadas sobrepostas, né? E a gente consegue identificar as diferenças entre uma e outra. Então no estuário estratificado a gente vai ter isso, como se fossem 2 camadas de água que não se misturam muito bem, e a gente vai ver diferenças importantes entre elas, tá? Esse tipo de estuário ele é dominado pelo rio, significa que o rio tem uma influência, né? Influência fluvial maior do que a influência de maré. Ele exibe uma moderada quantidade de entrada de água doce, moderada a grande, né? Em relação, obviamente, à água do mar, tá? Em relação à água do mar, a água doce é maior, bem maior. Ele é dominado pelo rio, tá? E aí, por conta disso, vai apresentar uma estratificação vertical na salinidade. Por que isso? A gente acabou de dizer que a água do mar é mais densa, ela flui por baixo, e a água do rio, que é menos densa, flui por cima. Então a gente estratifica, aqui em cima é menos salino e lá embaixo é mais salino, tá? Possui um potencial de remoção de nutrientes do fundo, justamente pelo atrito, né, dessa água do mar que vem por baixo, que não se mistura muito bem com a água do rio. Ela atrita o fundo do estuário, revolve o material e quando volta na maré carrega um bocadinho, né? Só que mesmo assim os nutrientes removidos são poucos, né? Que são transportados à superfície, e aí isso aqui vai ser por conta da geomorfologia do estuário altamente estratificado. Vamos ver aqui um esquema para a gente tentar. Então, ó, vejam que ele é dominado pelo rio, o fluxo é bem maior, tá? A água do rio é menos densa, ela vem aqui por cima, essa aqui está representada em azul. A água do mar, ó, vem por baixo. Vejam que ele tem aqui uma barreira geomorfológica. Então é como se ele pegasse menos água do mar do que água do rio. Por isso que ele está altamente estratificado. E elas não se misturam muito bem. Suas densidades são diferentes. Essa água aqui, que é a água que vem com mais energia, mas vem em menor quantidade, então não consegue
ter força suficiente para empurrar e se misturar com a água do rio. Ele, por atrito aqui, remove algumas coisas, mas ele não vai para a superfície porque não há essa mistura. E a gente percebe, ó, por esse gráfico, que há realmente uma estratificação. Na superfície, há uma salinidade de água do mar, ou desculpa, de água doce, de água do rio. Aí tem aqui, ó, essa zona aqui de contato mais íntimo entre as duas, onde elas se aproximam, então tem uma salinidade intermediária, mas aqui no fundo é salinidade de água do mar. Então a gente tem características completamente diferentes em termos de salinidade da água que está na superfície para a água que está no fundo, por isso que ele é altamente estratificado. O segundo tipo é o parcialmente misturado, ele já consegue se misturar melhor, ó, veja aqui, simbolizado por esses círculozinhos aqui, ó. A água do mar vem por baixo, a água do rio vem por cima, mas a influência de um não é tão maior do que a do outro, são mais ou menos iguais e aí eles conseguem se misturar bem. Vejam aqui, ó, que a salinidade, ela tem sim uma diferença entre superfície e fundo, mas não é tão grande quanto a gente viu no anterior, tá? Então, as magnitudes tanto da influência da maré quanto do rio são comparáveis, né? São praticamente iguais, então não tem ninguém que domine o outro. A salinidade vai aumentar, né, gradativamente, tanto verticalmente, ó, começa pequena e aumenta, mas não há diferenças muito grandes, quanto horizontalmente. Aqui, obviamente, perto do rio ela é menos salina, aqui é mais salina, mas em boa parte do estuário ela se mistura bem, né? Se mistura bem e consegue ter uma salinidade aí que vai variando gradativamente. Não é como no outro estuário, que é uma grande diferença, um salto enorme. Aqui não, é gradativamente. Tá? Nesse tipo de estuário, o transporte vertical, que é esse que o mar vem, ó, friando aqui o fundo e levando a água para a superfície, ele é feito através de macrodifusão, então ele já é bem mais misturado. Então, quando o rio traz esse material de nutriente, o mar mistura bem e carrega quando a maré baixa. E o bem misturado, ó, esse bem misturado ele tem uma influência maior da maré. Então a água do mar vem com mais força e obviamente quando desce carrega mais coisa também para o oceano, né? Mais material orgânico, mais nutrientes, tá? Então tem mais influência da maré do que de água doce. Não apresenta diferença de densidade nem gradiente vertical de salinidade, justamente porque como ele tem influência maior do mar e a salinidade é tão maior no mar e a força também é tão maior que ele mistura bem, que a gente praticamente não vê salinidade de água doce. Veja que a salinidade é intermediária, não é do mar, mas também não chega nem perto da água do rio. Tá? Tem mais salinidade nele todo do que os outros anteriores, porque tem muita influência do mar. A salinidade só vai variar lateralmente, ou seja, horizontalmente, ou seja, aqui mais perto do rio ela é menos salina e aqui mais perto do mar ela é mais salina, mas verticalmente ela está bem misturado, então não há variação de salinidade. Ok? Aí dessa forma os nutrientes são distribuídos homogeneamente e exportados na íntegra, né? Quando o mar sai, leva tudo, porque ele mesmo se encarregou de misturar bem com a água do rio e puxar para o oceano. Outra forma da gente classificar os estuários com relação à sua salinidade e às suas zonas é observando horizontalmente. A gente estava vendo até agora a variação da salinidade verticalmente e falamos rapidamente sobre horizontalmente, mas aqui horizontalmente a gente pode classificar as zonas de um estuário em 5 zonas. A zona liminética, oligoalina, mesoalina, polialina e eualina. Vejam que dessas 5, 4 no seu nome tem esse alina aqui, ó. Alina, alina, alina. Isso aqui vem de haletos, que são fontes de salinidade no mar. Então, observe que a única que não tem essa menção aos haletos é a zona liminética. Haleto é sal, é água do mar. Então, se a zona liminética não apresenta isso no seu nome, significa que não tem influência da água do mar. É exatamente a zona lá do estuário que ainda é rio, bem ali onde o rio vai entrar no estuário, tá? Então a gente tem características de água doce, água de rio, salinidade inferior a 0,5. A oligoalina, oligo quer dizer, ó, fraco, pequeno, pobre, tá? Ela é pobre em sal. Já não é mais água de rio, não é mais água doce.
já tem uma pequena mistura, mas muito pouca ainda, é o topo do estuário, né? Como se fosse a cabeça do estuário. A salinidade varia entre 0,5 a 5. Aí mesoalina, né? Meio, é intermediária. Tá? Já vai a seção superior do estuário, já depois do topo, já saiu do rio, já entrou no estuário, caminhou mais um pouquinho, é a seção superior. Veja que a salinidade já está aumentando, né? De 5 a 18, porque já está se misturando bem com a água do mar. A zona polialina, ela já vai ser mais no meio do estuário, né? Não é mais seção superior, é como se fosse no meio. E a gente divide essa zona em duas seções, a seção média e a seção inferior. Inferior é que ela já está baixando, ó. Sempre o rio é mais alto do que o mar. Então ela já está baixando, já está chegando lá na barra, já está chegando no mar. A gente tem na seção média salinidade entre 18 e 25. E na seção inferior já de 25 a 30, veja que já é salinidade de água do mar. Praticamente, né? Aqui 30 principalmente. E a zona eualina, que é a barra, é lá onde está o mar mesmo, onde chegou no mar, a salinidade, ó, a água do mar, de 30 a 35, onde desemboca o estuário. Tá? Então essas são as zonas que a gente olhar horizontalmente esse estuário, saindo do rio e chegando até o mar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre estuários no próximo vídeo.